Olá, no nosso encontro de hoje falaremos sobre independências. Vamos falar da independência americana e independências da América Espanhola. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Sejam bem-vindos. Comecemos falando sobre os fatores externos que acabaram desencadeando esse processo de independências. Nós iremos abordar na nossa apresentação de hoje os fatores externos e os fatores internos. Então comecemos pelos fatores externos, porque eles foram primordiais para gerar aqui na colônia o sentimento de revolta que levou até as sucessivas independências que acabaram ocorrendo. Então, dentre esses fatores externos, nós vamos começar falando da divulgação das ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, interesses ingleses, o fim do sistema colonial significava a ampliação do mercado consumidor para os produtos ingleses. Invasão francesa à Espanha no ano de 1807 e o enfraquecimento da metrópole francesa. Então vamos começar. Vamos analisar como foi que se deu todo esse processo de independências no continente americano. Comecemos falando sobre as duas vias emancipatórias. Da mesma forma que a implantação do sistema colonial na América Latina não acatou um modelo único, distinguindo-se colônias de povoamento de colônias de exploração, também temos processos distintos de emancipação política. As duas vias emancipatórias. A independência americana, originando os Estados Unidos, declarada no ano de 1776, enfrentando forte oposição militar da metrópole britânica. Independência da América Latina, processo que se inicia em 1794 com o levante generalizado de escravos do Haiti. O Haiti era um país dominado pela França. Falemos agora sobre a crença no destino manifesto que impulsionou o crescimento territorial e econômico dos Estados Unidos. A conquista da independência, alcançada pelos Estados Unidos, promoveu neste país um notável processo de crescimento econômico e também populacional. Mais do que isso, a vitória contra os antigos laços coloniais foi apenas o primeiro passo para que outras conquistas viessem a ser logo empreendidas por essa mesma população. Nesse contexto, observamos o expressivo alargamento das fronteiras da nação norte-americana rumo ao norte e ao sul de um imenso espaço inexplorado. O Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi uma doutrina que pregava a ideia de que os americanos tinham sido predestinados por Deus a dominar todos os territórios situados entre os oceanos Atlântico e Pacífico, e que deviam cumprir a missão de civilizar os povos inferiores do continente. A pura raça anglo-americana está destinada a estender-se por todo o mundo com a força de um tufão. A raça hispano-mourisca será abatida. New Orleans, Creole Courrier, 27 de janeiro de 1855. Essa doutrina perdura até os dias de hoje e é aplicada na política externa americana. Os americanos, eles procuram legitimar a sua ingerência no mundo todo, em última análise, se pegando nas palavras desta doutrina, que diz que eles são um povo eleito por Deus, e que possuem esse destino manifesto de levar a civilização e levar a cultura americana para todos os rincões do globo. Aqui nós temos uma representação artística do Destino Manifesto. Eu quero evitar de colocar aqui as minhas opiniões, porque este não é o momento adequado para que a gente possa
se expressar, colocar aqui as nossas impressões, as nossas emoções, eu até diria, e também as nossas opiniões. É o momento de nós apenas dissertarmos sobre a aula, sobre o processo de independência das Américas. Então, vamos passar aqui adiante. Justificativas do Destino Manifesto. A justificativa religiosa do Destino Manifesto é calcada em cima dos ditames de que os americanos eles eram escolhidos e destinados por Deus a ocupar os territórios situados entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A justificativa política se escora na chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe pode ser resumida na seguinte frase: a América para os americanos do Norte. Frase esta pronunciada por um presidente dos Estados Unidos chamado James Monroe, onde ele dizia: a América para os americanos. Num primeiro momento, esta frase ela se colocava como a defesa das recém-libertas repúblicas latino-americanas do jugo europeu. Mas, na verdade, o que está subjacente aí neste ditame é que a América não era mais para os países europeus, e sim para os americanos do norte, e sim para os estadunidenses. A primeira das conquistas estabelecidas pelos Estados Unidos aconteceu em 1803, quando o governo negociou a compra da Louisiana junto aos franceses. Pouco tempo depois, no ano de 1819, o governo americano conseguiu adquirir a Flórida, anteriormente controlada pelos espanhóis. Essa mesma política de compra territorial também aconteceu no Alasca. O Alasca foi comprado dos russos no ano de 1867. E na conquista do Oregon, uma região que anteriormente pertencia aos domínios do Império Britânico. A primeira das conquistas estabelecidas pelos Estados Unidos aconteceu, como já falei, no ano de 1803. Então vamos passando. No caso da conquista da região do Texas, os Estados Unidos tiveram que empreender uma guerra contra o México. Desde as primeiras décadas do século XIX, colonos norte-americanos se instalavam de forma ilegal ou consentida nos territórios texanos, empreendendo formas autônomas de organização das suas áreas de influência. Com o passar do tempo, o não reconhecimento das autoridades políticas mexicanas acabou incitando os colonos daquela área a travarem uma guerra contra o México. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Esta frase foi dita por um presidente mexicano, o presidente Lázaro Cárdenas. A vitória contra os mexicanos aconteceu paralelamente ao processo de ocupação das terras a oeste. A busca e o controle dessas terras motivaram diversos colonos e imigrantes europeus a tentarem a sorte buscando um pedaço de terra onde poderiam alcançar uma vida mais próspera. É importante ressaltar que nessa corrida, um violento conflito contra as populações indígenas promoveu, décadas mais tarde, as famosas histórias que marcaram os filmes de faroeste. Os filmes sobre a conquista do Oeste, que romantizavam o explorador americano e marginalizavam os indígenas, os donos da terra, que eram colocados como selvagens, como brutos, que estavam ali matando e escalpelando aqueles pobres colonizadores que estavam vindo de terras tão distantes para levar a civilização para aquelas terras bravias. Realmente Hollywood explorou com muita maestria e conseguiu inverter, conseguiu distorcer a realidade dos fatos.
Contudo, mesmo sendo marcada pela violência e pelas guerras, a expansão dos Estados Unidos até o extremo oeste recebeu uma significativa justificação ideológica, a doutrina do Destino Manifesto, que colocou os colonos norte-americanos como divinamente destinados a promover a conquista dessas novas terras. A ambição e o interesse econômico ganharam um arrebatador apelo religioso que legitimava os conflitos e massacres que marcaram esse episódio na história norte-americana. Os ganhos alcançados por meio de tantas conquistas foram a prova fundamental que comprovava a doutrina do Destino Manifesto. Com isso, essa sociedade mobilizada em torno do objetivo de conquistar terras construiu uma autoimagem de uma nação eleita por Deus para civilizar novas terras e também prosperar economicamente. Dessa forma, estavam estabelecidas as condições e o sentimento que transformaram as antigas 13 colônias em uma grande potência mundial. Vamos ver aqui os mecanismos de conquista, de ampliação desse território, dessas 13 colônias que acabaram se tornando um país de dimensão continental. Compra. Louisiana foi comprada da França, a Flórida da Espanha e o Alasca da Rússia. Guerra. Aí eu vou resgatar aqui a frase do presidente Lázaro Cárdenas: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Diplomacia. Orégano, da Inglaterra. Os grandes perdedores nisto tudo foram os índios. Os colonos tinham até um ditado: índio bom é índio morto. Por aí você consegue fazer mais ou menos uma ideia do que foi esse processo e do que se passava pelas cabeças das pessoas que estavam diretamente envolvidas nele. Aqui neste mapa nós temos uma demonstração dos territórios originalmente das 13 colônias e depois da sua expansão para o oeste. As consequências da expansão: um grande desenvolvimento da economia, o crescimento populacional, a formação de sociedades diferenciadas dentro dos Estados Unidos, no norte uma burguesia industrial e comercial e no sul grandes aristocratas vinculados ao latifúndio, à exportação e à escravidão. Falemos agora sobre a independência latino-americana. Vamos ver como se deu esse processo. Aqui temos uma representação do grande libertador latino-americano, o venezuelano general Simón Bolívar. Falemos um pouco sobre como se deu a conquista da América Latina. No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo desembarca em Santo Domingo. Santo Domingo é uma ilha enorme onde hoje abriga dois países, de um lado o Haiti, do outro a República Dominicana. Em seguida nós vamos ver a conquista dos povos indígenas, a queda dos astecas, dos maias e dos incas. Hernán Cortés se apoderou do Império Azteca no México no ano de 1519. Francisco Hernández de Córdoba vence os maias na península de Yucatán em 1517. Francisco Pizarro conquista o Império Inca, aprisionando e matando o rei Inca Atahualpa, no ano de 1532. A conquista dessa parte espanhola da América foi rápida, foi célere, foi de uma rapidez extrema. E ela envolveu uma série de nuances, como o extermínio puro e simples dos índios, a utilização de armas de fogo, de cavalos que os índios não conheciam, as doenças trazidas pelos espanhóis e também a religião, que serviu para diluir, para fazer uma conquista espiritual desses povos originários do continente latino-americano.
O tipo de política que foi utilizada para que os espanhóis pudessem consolidar a sua conquista na parte latina do continente americano foram o seguinte: administração, o Conselho Real e Supremo das Índias, vice-reinos, capitanias gerais, cabildos e também a utilização dos adelantados. A Casa de Contratación de Sevilha, as capitulações, os contratos com a coroa. A audiência, também a justiça, a visitação de 3 em 3 anos, a utilização da Inquisição pela Igreja. E nós vamos ter também a divisão da parte espanhola da América em vice-reinos. Vamos ter a formação do vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino do Prata. Falemos sobre a independência do Haiti. As primeiras revoltas ocorreram por volta de 1802 sob o comando de Alexandre Pétion, Henri Christophe e Jean-Jacques Dessalines. Em 1803, Dessalines organizou o exército que derrotou os franceses e, em seguida, foi declarada a independência e Dessalines se tornou o imperador em 1804. Sobre a revolta do Haiti, eu gostaria de deixar aqui prontificado que há uma aula exclusiva sobre esse processo, aqui mesmo no canal, que você pode depois assistir com mais calma e com toda certeza você vai ter uma compreensão muito mais detalhada do que foi esse processo de independência deste país. Um processo de independência bastante emblemático, porque o Haiti se tornou a primeira república negra no mundo. A sociedade latino-americana estava formada da seguinte forma: ela tinha essas características. Ela era estamental, teocêntrica, extremamente segregadora e racista. As classes sociais estavam compostas da seguinte forma: chapetones, que eram os espanhóis vindos da Espanha, espanhóis vindos da Europa, eram europeus, os crioulos, que eram espanhóis nascidos na colônia, os mestiços, os índios e os negros, que eram escravos. Ainda sobre os fatores externos, é importante que nós deixemos aqui afiançado que o avanço do capitalismo, o fortalecimento da burguesia, a crise no antigo regime, o iluminismo, as revoluções burguesas ocorridas nos séculos 17 e 18 e os novos mercados consumidores que eram buscados pela Inglaterra, esses fatores eles tiveram um peso muito grande, influenciaram fortemente o movimento internamente, o movimento de libertação dos países latino-americanos. Falemos agora sobre os fatores internos que serviram para a emancipação, a libertação da América Latina. Primeiro deles, um fato muito importante, a divisão na elite colonial. Crioulos, que eram brancos nascidos na América, versus chapetones, que eram brancos nascidos na Espanha. Os crioulos buscavam o fim do monopólio metropolitano sobre as relações comerciais e a participação nos cargos administrativos da colônia, que até então estavam ali apenas para serem ocupados pelos crioulos brancos, nascidos na Espanha. Aqui nós temos uma relação do processo de independência latino-americana. Em 1804, a independência do Haiti. Em 1811, a independência do Paraguai. Em 1813, a independência da Venezuela. Em 1816, a independência da Argentina. Em 1818, a independência do Chile. Em 1819, a independência da Colômbia. Em 1821, a independência do Peru, México e República Dominicana. Em 1821 também, a independência de toda a América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, em 1903.
Em 1822, independência do Equador. Em 1825, independência da Bolívia. Em 1828, independência do Uruguai. Em 1898, independência de Cuba e Porto Rico. Em 1966, independência das Guianas. Em 1976, independência do Suriname. Em 1981, independência do Belize. Falemos mais um pouco sobre a revolução no Haiti, a independência do Haiti. A revolta de escravos e ex-escravos foi iniciada em 1791, durante a Revolução Francesa. 90% da população haitiana era de origem africana. Em 1804, a independência, após guerras travadas contra a França, a Espanha e a Inglaterra. Os principais líderes haitianos foram Toussaint Louverture e Dessalines. Com as lutas para conquistar a independência, o Haiti sofreu muita devastação. Levou milhões de pessoas à morte e teve que pagar como indenização 90 milhões de dólares à França para que tivesse a sua independência reconhecida. Consequências disso tudo. O Haiti é muito conhecido pelo fascínio do voodoo, que mais que uma religião dos seus ancestrais, foi e continua sendo um dos símbolos e espaço de resistência social, cultural e política do povo haitiano. Em 1804, o Haiti se tornou, assim, a primeira nação negra livre da história da humanidade. Seu contexto histórico é ímpar, não só na América Latina, onde cooperou para a independência de diversos países, como Colômbia, Venezuela, etc., mas, sobretudo, por trazer consigo a primeira revolução anti-escravagista e anticolonialista da humanidade, idealizada e liderada pelos negros, que fizeram da religião vodou a língua nativa e mestiça do Haiti, o creole, elementos catalisadores da identidade e também da resistência dos populares. Hoje o Haiti carrega as consequências de invasões, ditaduras e saques do patrimônio público e é reduzido ao posto de país mais pobre do hemisfério. Seus cidadãos ainda estão submetidos à fome, a doenças e uma tragédia ambiental que não lhes permite retomar um abastecimento agrícola que seja pleno e gerador de divisas internas. Quando a independência haitiana completou o seu bicentenário, o então presidente Jean-Bertrand Aristide exigiu da França a devolução do valor pago pelos haitianos ao governo francês, que, em nome dos senhores latifundiários do rico açúcar das Antilhas, cobrou uma indenização pelas terras e escravos perdidos com a independência. Aliás, a França até hoje esquece-se de que os valores da própria Revolução Francesa foram universalizados e foram melhor entendidos por aqueles a quem julgava e parece ainda julgar inaptos. Esse valor pago ao longo de quase 100 anos, se corrigido para valores atuais, chega a mais de 20 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para iniciar uma reconstrução das infraestruturas tão precárias e tão sucateadas no Haiti. Falemos agora sobre os antecedentes da independência no restante da América Latina. Em 1780, a rebelião indígena de Tupac Amaru, no Peru, foi massacrada pelos espanhóis. Resultado, 80 mil mortos. Em 1807, a deposição de Carlos IV e Fernando VII na Espanha faz com que surjam as juntas provisórias locais controladas pela elite crioula. Até 1814, a América Espanhola manteve governos relativamente autônomos.
Após a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena em 1815, a Espanha iniciou um processo de recolonização. Sangrentas guerras pela independência entre 1817 e 1825. Revolução liberal na Espanha em 1820. Dificuldade no envio de tropas metropolitanas. Agora vamos falar especialmente sobre os libertadores da América. Quando você assistir uma partida de futebol e que estiver nessa competição Taça Libertadores, é justamente uma referência a estes libertadores, a estes guerreiros que estiveram à frente do processo de libertação da América Latina. O primeiro deles é o venezuelano Simón Bolívar. Simón Bolívar era um crioulo venezuelano. Defendia a formação de uma grande república unindo toda a América Espanhola. O nome dessa união chama-se bolivarismo, ou bolivarianismo, ou pan-americanismo. Outro libertador da América é o crioulo argentino José de San Martín. San Martín defendia a formação de uma monarquia constitucional, mas que também unisse toda a América Espanhola. Simón Bolívar, o libertador, republicano, defendia uma América do Sul livre, unida e forte. Partiu da Venezuela e Peru em direção ao sul do continente. Eu quero fazer aqui agora uma rápida leitura de alguns trechos da Carta da Jamaica, que foi escrita pelo libertador Simón Bolívar. Abre aspas. Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas, do que pela sua liberdade e glória. É uma ideia grandiosa pretender formar um mundo novo, uma só nação, com um único vínculo, ligando suas partes entre si e como o todo, visto que tem uma origem, uma língua, costumes e uma religião, deveria ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que venham a se formar. Mas não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos, características não semelhantes dividem a América. Simón Bolívar idealizou uma América Latina unida, como se fosse assim um grande Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, se essa ideia de Bolívar tivesse sido colocada em prática, nós teríamos aqui agora uma superpotência. Todos nós éramos cidadãos de uma superpotência latino-americana. Falemos agora sobre o fracasso do pan-americanismo. O Congresso do Panamá, em 1826, foi uma tentativa fracassada de unificação da América Espanhola. Essa unificação era contra os interesses dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Resultado, fragmentação da América em razão dos interesses divergentes das diversas elites do continente. Poder dos caudilhos locais. O caudilho é um chefe político e militar. Nós vamos ver esse fenômeno até hoje persistir na América Latina. Exemplos de independência. Paraguai. Independência liderada pelo crioulo José Gaspar Francia. Disputas entre o governo central e os grandes fazendeiros. Expropriação das terras e surgimento das haciendas. Haciendas del Estado. Haciendas eram enormes fazendas doadas a camponeses e indígenas. Desenvolvimento econômico do país. Guerra do Paraguai, 1864-1870, a qual destruiu o Paraguai por completo. Exemplos de independência na América Latina. Haiti, revolta de escravos e ex-escravos, iniciadas em 1791 durante a Revolução Francesa. 90% da população haitiana era de origem africana. 1804, independência após guerras travadas contra a França, a Espanha e a Inglaterra. Principais líderes,
Toussaint Louverture e Dessalines. Exemplos de independência: México, 1810. Primeiras revoltas emancipacionistas lideradas pelo padre Hidalgo e Morelos. 1821, independência, Plano de Iguala, surgimento de uma monarquia constitucional governada por um general espanhol, Agustín Iturbide, chamado depois de Agustín I. 1824, proclamação da República. Intervenções, inclusive militares, estadunidenses durante a segunda metade do século XIX. Ainda no México, vamos ter de 1870 a 1910 a ditadura de Porfírio Dias, o chamado Porfiriato. 1910 a 1917 teremos a Revolução Mexicana, destaques para a atuação de Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villa, primeira grande revolução do século XX que trouxe a reforma agrária ao México. Consequências de todo este processo: domínio das elites crioulas, o caudilismo, mesma estrutura colonial. Na economia, a economia se tornou agroexportadora, voltada para o mercado externo. Sociedade estamental e excludente. Política, elite e voto censitário. Dependência da Inglaterra e sob os auspícios da doutrina Monroe, América para os americanos, doutrina proclamada pelo ex-presidente norte-americano James Monroe. Aqui nós temos uma representação, uma estátua do grande líder libertador, o venezuelano Simón Bolívar, aquele que sonhou com um continente americano, latino-americano, melhor dizendo, unificado, um grande país que agregasse todos os países de colonização latina, formando assim uma grande nação, mas que infelizmente malogrou esse intento, esse desejo de ter um grande país com essas características. Assim nós chegamos ao final da nossa apresentação. A todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.